Olá, pessoal! Tudo bom? Que saudade de vocês! Tava com saudade, sabe por quê? Porque eu tava louca pra dar aula, mas a voz não deixava e a tosse também não deixava. Se eu tossi, desculpa, tá? Porque ainda tá meio assim. O tempo aqui em Brasília é bem seco nessa época, é frio de manhã, à tarde faz calor, depois faz frio de novo e aí a gente acaba ficando doente mesmo. Mas hoje eu voltei pra dar essa aula pra vocês. Nossa primeira aula, que é para perito farmácia da Polícia Federal. Lembrando que esse não é só um canal de aula, esse é um canal de troca, esse é um canal de ajuda, esse é um canal de motivação para vocês. Não é um canal assim de motivação que eu vou dizer aquela motivação que a gente vê nas palestras, tá? Mas que você escuta e daqui a pouco acabou, né? Você sai da palestra todo animado, mas aí vem as coisas do dia a dia, né? Nossas pedras no caminho, os desafios, a gente esquece tudo que a gente já ouviu. Então não é só essa motivação que eu vou colocar. Inclusive, vão lá no meu Facebook, Renata da Ascensão, tem a página Estude Saúde, e lá eu postei 2 vídeos sobre motivação, mas a motivação real, a motivação do dia a dia mesmo. E além desse vídeo, hoje eu vou postar outro vídeo, tá? Falando de motivação, mas contando um pouquinho da minha história e falando como a gente faz para vencer esses desafios. E mesmo desanimado, mesmo achando que a gente está desanimado, a gente buscar nossos sonhos, porque é pra gente. É pra gente ou pra alguém que a gente ama. Né? Por exemplo, eu levanto todos os dias, graças a Deus, não só por mim, mas pelo meu filho. Então é uma motivação. Então nós vamos falar de coisas da vida real, de problemas da vida real. Coloca aí nos comentários, tá? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber nossa próxima aula, nossas próximas aulas, né? Porque vai ter para PF, então para Polícia Federal, perito, farmácia, que é que eu vou dar aula, tá? Como eu sou formada na área da saúde, para vocês, como eu falei para vocês, eu sou geneticista, fiz doutorado em genética. Agora estou pensando em fazer um pós-doc também aí na área da saúde. Então a minha área é essa, então eu vou dar só o que eu conheço para vocês, ok? Eu trabalho num hospital, né? Já trabalhei. E tem uma história interessante. Eu passei no concurso da Secretaria de Saúde do DF em 2014. E por incrível que pareça, eu não estudei para essa prova. Renata, você não estudou e passou? Sim. Eu vou explicar o porquê. Porque desde que eu entrei na faculdade, eu sempre estudei muito. Na verdade, eu sempre estudei muito. E sempre, desde criança, desde pequena, eu sempre gostei de ler livros de todos os tipos. Mas na faculdade eu estudei muito, né? Tanto na graduação, como no mestrado, no doutorado, e era muita leitura, era muito estudo, enfim. E acaba que você vai pegando um jeito de prova, né? Vai pegando uma bagagem. Por isso que eu falo, estudo é tudo. Estudo é tudo, porque por mais que você pense, não, isso aqui agora não vai servir pra nada mais na minha vida. Vai, uma hora vai, pode ter certeza disso. Então, eu fiz essa prova e eu fui muito tranquila também. Eu fiz a prova, a parte específica foi ótima, mas quando chegou 8.112, 8.066, direito constitucional, direito administrativo, não sabia nada, porque a minha área é saúde. Né? Só que quando você vai fazer uma prova, principalmente concurso, você tem que ter, além de muita paciência, prestar muita atenção no enunciado da questão. Então, o que eu fiz? Eu prestava muita atenção no enunciado, lia com muita calma e chegava na resposta. Não passei em primeiro lugar? Óbvio que não, porque eu não tinha estudado, né? Mas eu ia por lógica. E, gente, essas bancas, CESP não, CESP tem pegadinhas, tudo. CESP é uma prova mais inteligente, então treinem muito prova do CESP, tá? Prova do CESP, mas pra mim é a melhor prova que tem. Mas essas provas de múltipla escolha, leiam o enunciado, até na prova do CESP, né? O primeiro enunciado, por maior que ele seja, vai até o último pontinho, o último ponto final. Porque a resposta pode estar ali naquele ponto final do enunciado. E às vezes, por você ler rápido, ou por estar cansado, ou por já perder, sabe, não aguento mais ler, você passa despercebido e você acaba errando a questão, ok? Mas aí a gente vai ver tudo isso com muita calma, vou dar várias dicas, tá? Eu já tive um cursinho também, esse cursinho foi em 2011, e a primeira turma desse cursinho, a gente conseguiu aprovar 70% dos alunos, o que foi muito bom
pra gente, porque 70%, né, numa primeira vez é muito legal. Só na área da saúde, foi um concurso de 2011 da Secretaria de Saúde. Então, eu tenho uma experiênciazinha aí com isso. Então, eu vou dando umas dicas para vocês dessa experiênciazinha que eu tenho, tá? Com o concurso. Vamos falar da nossa aula de hoje. Eu vou dar aula do item 16, perito farmácia, biologia molecular. Mas hoje eu vou falar apenas de replicação de DNA e mutação. E existem outros subitens nesse item 16. Não vou falar hoje, porque senão ela vai ficar gigante e vai ficar um saco. Então, gente, nossas aulas vão ser super assim, super alegres, super dinâmicas, sabe? Assim, super de boa, tá? Então vai ficar chato, vai ficar um saco. Não dá, então vamos fazer uma coisa comprida demais. E eu já tô falando demais, inclusive. Então vamos, sabe? Eu vou dar essas duas. Depois a gente vai pro resto, né? Pro restante do item 16, os outros subitens, na aula 2. Essa aula 1, a aula 2 a gente termina o item 16, tá bom? Depois a gente volta para proteínas e enzimas e vai para genética, que a gente e principalmente as técnicas. As técnicas é o que mais cai em prova, tá? É o que mais cai em prova. São as técnicas de biologia molecular e principalmente o perito, ok? E a gente vai ver tudo isso. Dúvidas? Renata, não entendi isso. Você deu aula hoje de replicação, mas eu não entendi a estrutura do DNA, eu me perdi, eu não lembro mais. Dá uma aulinha pequena só sobre isso. Bota aí nos comentários, pode colocar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Coloca aí nos comentários, lembrando, se inscreve, ativa o sininho para você receber nossas aulas, porque senão não vai. Hoje ainda eu vou postar um vídeo de motivação, vocês vão entender que é uma motivação diferente. E outro vídeo falando dos concursos, principalmente da Câmara Legislativa, área saúde, óbvio, né? Que eu não vou dar aula do que eu não sei. E de outros concursos da área da saúde que são importantes, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. A biologia molecular. Bom, a biologia molecular ela é gigante, o item pede coisas bem pontuais, né? Por conta de ser uma própria perito, específica farmácia. E neste caso, nós vamos falar do primeiro subitem, que é a replicação. Replicação do DNA. Mas primeiro, o que é o DNA? O DNA é uma dupla hélice, ok? Estável. E o DNA está de forma compacta aonde? Formando os cromossomos. As nossas células somáticas têm 46 cromossomos. Então, as células do nosso organismo, que formam os tecidos, os órgãos, e são células somáticas que têm 46 cromossomos, ok? Daí a gente tira uma outra coisinha, a replicação celular. Quer dizer, desculpa, a duplicação, né? Celular. Nós temos dois tipos, a mitose e a meiose. Por que o DNA precisa se replicar, se duplicar? Justamente por conta desses dois tipos de divisão celular. A mitose, o que vai acontecer na mitose? Nós temos nossas células aqui com 46 cromossomos, uma célula mãe, que vai dar origem a duas células filhas idênticas à célula mãe. Ou seja, essa célula tem 46 cromossomos e vai formar aqui duas células com 46 cromossomos. Ok? E é importantíssimo que o DNA se duplique para que possa formar essas duas células, mas que esse DNA venha certinho para as outras duas células. Sem mutação ou mutações que não interfiram na expressão gênica. Senão nós vamos ter problemas. Inclusive, uma das causas do câncer, de tumores malignos ou benignos, é justamente isso, ok? Bom, mas como acontece essa duplicação do DNA? O DNA, ele é uma dupla hélice, certo? O que faz esse DNA ficar estável? Alguém lembra? Vamos deixar aí, ó. 1, 2, 3. Vamos lá, vamos pensando.
Pensaram? Se não lembrarem, depois coloca lá nos comentários. O DNA tem bases nitrogenadas que se ligam através de pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, entre essas bases nitrogenadas, é que fazem que a dupla hélice se forme e seja estável, formando os cromossomos. Ok. Ok, quais são essas bases do DNA? Timina, adenina, guanina, citosina. Renata, quais são as purinas? Adenina e guanina. Quais são as pirimidinas? Timina e citosina. Tá, mas quem pareia com quem para formar essa dupla hélice? Adenina com timina, elas têm uma boa ligação, um bom relacionamento ali. E a guanina com a citosina, também elas se entendem muito bem, elas se ligam e dá tudo certo, ok? Então, essa estrutura do DNA é que vai fazer com que o DNA fique estável e possa depois se replicar, se duplicar. Como é que ele se duplica? Ele vai se duplicar da seguinte forma. Vai vir um sinalzinho para a célula, falando, olha, tá na hora de você se dividir. E aí, no caso da mitose, essa regulação tem que ser muito bem feita, assim como no caso da meiose. A meiose é um outro tipo de divisão celular que acontece aonde? Nas células germinativas única e exclusivamente. Por quê? Ela é uma célula mãe que vai formar 4 células filhas, só que diferentes, completamente diferentes. É uma célula mãe com 46 cromossomos que vai formar 4 células filhas com 23 cromossomos. Por quê? São células germinativas, então óvulo, espermatozoide, cada um com 23, se juntam e vão formar 46, uma célula com 46 cromossomos. Okay? Isso é importante que vocês saibam essa diferença da mitose e da meiose. Mitose tem uma célula mãe, vai formar 2 células filhas idênticas com 46 cromossomos. A outra não. São 46 cromossomos que vão dar origem a 4 células com 23 cromossomos, ok? Mas o importante disso tudo é que para acontecer tanto uma quanto a outra, nós precisamos de quê? Replicar o DNA. Então, vai vir um aviso. Célula, você precisa duplicar. DNA. Vamos lá. Aí vem uma enzima chamada helicase que vai fazer a abertura desse DNA. Ok? Ela vai abrindo o DNA. Aí nós temos aqui, tá? A helicase vem e vai abrir as 2 fitas do DNA. E aqui nós temos a nossa sequência de base e na outra fita nós temos a outra sequência de base. Ok? Gente, muito importante, muito importante. Na hora que abriu, a fita, nós temos 2 fitas. As 2 fitas são fitas molde, certo? Sempre, 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 a fita vai ser lida. Vai ser as outras bases complementares, elas vão ser colocadas de acordo com a fita molde. Então, se eu tenho A, eu vou colocar aqui, a DNA polimerase vai colocar o T. Se eu tenho o G, eu vou colocar o C, certo? Então, se eu tenho isso na minha fita molde, eu tenho que vir com uma complementar aqui, que parei certinho, ok? E isso vai ser lido, que o DNA tem um sentido, né? De 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas. Uma fita vai ser lida normal, 5 linhas, 3 linhas. Então, vem a DNA polimerase, vai colocando os pares de base, né? As trincas do DNA, e vai formar ali a fita molde, a fita complementar, desculpa, né? Certinho, compatível com a fita molde, para que o DNA forme a dupla hélice e não tenha nenhum problema. Ok? A outra fita que estava, né, aqui, desculpa, aqui, sem comentários. A outra fita, qual que é o problema da outra fita? Ela não vai ser lida. Ela seria lida de 3 linhas, 5 linhas.
Mas não dá, não pode. Isso não acontece. A fita só é lida 5 linhas, 3 linhas. Ela não pode ser lida, ela não vai ser adicionada par de base numa fita no sentido 3 linhas, 5 linhas. E como é que fica então a outra fita? Então, formam-se os fragmentos de Okazaki. São pequenos fragmentos nessa outra fita molde que vai ser colocada, tá? E essa fita vai ser lida 5 linhas, 3 linhas, mas formando esses pequenos pedaços de DNA. E aí vem uma outra enzima chamada ligase, que vai depois ligar todos esses fragmentos de Okazaki, formando a outra fita complementar da segunda fita molde. E daí, de um DNA que estava assim, nós separamos, fizemos uma aqui, fizemos outra aqui, e formamos então duas células idênticas. Ok? Depois eu vou mostrar figurinhas para que vocês entendam melhor. Ok? Mas vamos tentar explicar assim. É importante, gente. Não importa que cursinho você esteja fazendo, não importa se você esteja assistindo minhas aulas, pega o livro, dá uma olhada, porque são muitos detalhes. E a banca, principalmente CESP. CESP é uma prova inteligente. É uma prova que você tem que estudar, que você tem que prestar atenção no que você está lendo. E então, pega um livrinho, dá uma lida em tudo que a gente fala, em tudo que né? Porque senão alguma coisa pode se perder no meio do caminho, tá bom? E errar uma questão, porque às vezes uma informação que não foi passada, porque são muitos detalhes mesmo, né? Vocês vão acabar errando por conta disso. Mas, assim, além disso, o principal é fazer questão de concurso, que é o que a gente também vai fazer hoje, ok? Então, depois dessa nossa aulinha, pega um livrinho ali de genética qualquer, tá? Assim, tem um muito bom, não tô com ele aqui, depois eu mostro. Genética médica, tem um de genética molecular. Então dá uma lidinha, baixa, né, no seu computador e dá, assim, sabe, dá uma reforçada. E fazer muita questão. Gente, tá chegando a hora da prova, é questão uma atrás da outra. Uma atrás da outra, treinar, ainda mais CESP, tá? Então, vamos lá. Então, essa é a replicação do DNA, que acontece dessa forma. Gente, agora tá. Mas e as mutações? O que acontece, né, com o DNA? O que é uma mutação? Na verdade, uma mutação, ela pode ser, na verdade, ela não é ruim. Muitas vezes fala mutação, a gente já pensa que é uma coisa ruim. Não, nem sempre, tá? A mutação é a origem da variabilidade genética e um mecanismo de evolução, um mecanismo evolutivo. É extremamente importante, ok? Mas dependendo da mutação, podemos ter diversas doenças, diversos problemas, inclusive câncer, né, que é um deles. Mas, assim, mutações em genes muito importantes, como da beta-globina, que forma a cadeia da hemoglobina, que vai dar a anemia falciforme, que é a hemácia em forma de foice. E por que isso é importante para o perito? Porque o DNA, nós somos iguais em termos de pares de base, certo? Nosso DNA é semelhante. Os seres humanos têm 46 cromossomos. Só que todos nós temos variabilidade. E a variabilidade muito importante estão nos introns, tá? E um DNA nunca é igual ao outro, em hipótese alguma. Sempre tem uma diferença. Ok? Sim. E isso, para o perito, na hora de fazer lá as técnicas, é fundamental na hora de achar o criminoso, na hora de achar, identificar uma vítima, na hora de fazer um teste de paternidade. Isso a gente vai ver, tá? Mas em outra aula. Então tá. Então vamos ver os tipos de mutações que são as mais
cobradas em prova, tá? Nós temos as mutações cromossômicas, por isso que eu falei dos cromossomos, se vocês não lembrarem da estrutura do cromossomo, tudo, Renata, uma pincelada, só comentar aí embaixo. Ative o sininho, senão eu não vou saber. E você não vai receber a aula. Se precisar também da estrutura do DNA, Renata, por favor, só assim, 15 minutinhos falando do DNA, também não tem problema, beleza? Nós vamos fazer. Então vamos passar para as os tipos de mutações que nós podemos ter, né, na verdade. Ok? Então tá. As mutações cromossômicas, elas envolvem a alteração principalmente no número de cromossomos, tá? Então nós temos as aneuploidias, que é a diminuição do número de cromossomos, e as euploidias, que é a adição de cromossomos. Além disso, nós temos as inversões cromossômicas, ou seja, a trinca de par de base, a trinca de base, desculpa, que vai ser lida como um aminoácido para formar depois uma proteína, ela se inverte. E aí também inverte toda a leitura desse cromossomo, né? E pode, se não der um aminoácido igual, nós vamos ter uma alteração na proteína final, ok? Além disso, nós temos as grandes deleções de cromossomos, tá? Que são visíveis, né, ao microscópio, e que são as mutações que, na verdade, nós chamamos de mutações cromossômicas estruturais, né? Tem as numéricas, que é a que eu falei, aneuploidia e euploidia. Aneuploidia, diminuição do número de cromossomos, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 ou mais, até que seja inviável, inclusive. E euploidia, que é a adição de 1, 2, 3 ou mais, que também pode se tornar inviável. Além dessas numéricas, nós temos as estruturais. Então, tem a translocação, as inversões. O que é a translocação? Nós temos aqui o cromossomo 1 e o cromossomo 17, tá? O cromossomo 17 tá aqui quietinho. Mas houve uma mutação aqui neste primeiro cromossomo que vai deletar uma parte aqui deste cromossomo e vai vir parar no cromossomo 17. Tá? Isso é uma translocação, ou seja, vai alterar totalmente os dois cromossomos. Provavelmente vai ter um resultado final aí não muito bom, ok? Mas isso, às vezes, se for... Vocês lembram o que é intron e o que é exon? Intron é a região que não é lida, quer dizer, que não forma a proteína, certo? E o que são os exons? São as regiões cruciais, que é aquilo que vai formar, que vai ser lido e vai formar a nossa proteína final. Então, se a mutação é no intron, que ele não é lido, ele só... Mas não é que ele não tenha função não, tá, gente? Ele tem muita. Principalmente manter o DNA estável, ok? Então, se a mutação for ali, provavelmente não vai acontecer nada. Mas se a mutação for no exon, que vai ser lido, aí sim é que o problema pode começar a acontecer, ok? Bom, então nós temos aí as nossas principais mutações em nível macro, né, que se consegue ver na célula através da técnica de citogenética, ok? São alterações cromossômicas. Não é fácil, tá, gente? É uma técnica bem manual mesmo, e você tem que ter uma destreza boa na hora de analisar ali no microscópio, mas é uma técnica muito importante também. Só que hoje em dia, para a gente achar assim, para um perito, ele tem que focar nas alterações moleculares. Por quê? Porque são mutações de ponto, são mutações que sim, são muito difíceis de achar em um indivíduo e no outro. Certo? Então, um indivíduo
tem, o outro provavelmente não vai ter. Então, para o perito, essas mutações que estão ali, né, invisíveis, só através de técnicas moleculares, que nós vamos falar delas, e elas caem demais, essas são importantíssimas, tá? Então, nós temos como mutações moleculares, nós temos as principais. Inserção de um ou mais pares de base, deleção de um ou mais pares de base, ou de uma base, ou de um nucleotídeo só. Nós temos a tautomeria. A tautomeria está sendo muito cobrada. E o que é a tautomeria? A tautomeria, a gente tem ali uma sequência normal. Tá? Por exemplo, G, 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 que eu vou mostrar depois uma figurinha para vocês. G, 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 G. Desculpa, vamos para facilitar. G, G, G. 30 aqui. O que é a tautomeria? Digamos que esse G aqui, meu, sofreu uma alteração estrutural nele, aqui mesmo. Foi adicionado alguma coisa que, se não for reparada antes de ele ser lido para citosina, né, para C, ele vai ser lido como outra base. E aí vai alterar a fita complementar. Então, ele não vai ser lido como guanina, ele vai ser lido como outra base, por exemplo, adenina. Aí vai ser adicionada uma timina em vez de uma citosina. Entendeu? Isso é a tautomeria. E ela acontece um pouquinho antes da replicação, ou durante. E se durante a replicação, aconteceu depois, no mecanismo ali de replicação, se quando chegar naquela base ela não tiver sido reparada, nós vamos ver o mecanismo de reparo na nossa segunda aula, se ela não for reparada, ela vai ser lida como outra base, ela não vai ser entendida como guanina, por exemplo, ela vai ser lida como outra base. Isso pode acontecer com qualquer base, e a gente chama isso de tautomeria. Ou seja, não mudou, na verdade, não mutou, né? Não mudou A para T, C para G, não mudou isso. É uma alteração estrutural na própria base, na própria molécula, né? Na própria base. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ser lida de uma forma diferente. Então, ela continua ali como guanina, mas ela vai ser lida diferente, ok? Como alterações também importantes, nós temos as transversões. A transversão é quando você tem AT e por algum motivo houve uma mutação e ela inverte, vira TA. Quando essa fita se abre, as fitas complementares vão ser diferentes. E essa mudança muda a trinca de base, certo? Vai mudar a leitura, vai mudar a trinca de base, vai mudar o aminoácido. As mutações podem ser silenciosas, ou seja, não vai dar origem ao mesmo aminoácido, tá? Então, nós temos uma trinca aqui, ATC. Eu mudei aqui, houve uma mutação e veio para G. Mas essa trinca aqui de base vai me dar um aminoácido igual a original. Então não tem problema nenhum, essa mutação silenciosa. E isso é muito importante, que é a nossa variabilidade genética. E mutação acontece o tempo todo no nosso organismo, tá? E isso é muito importante também para a prova de perito, tá? Porque é aí que a gente, com as técnicas moleculares, só com as moleculares, que a gente consegue achar essas pequenas variaçõezinhas, ok? Nós temos, deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa para falar para vocês de mutação. Mas é isso, as principais mutações moleculares, né, são essas. E então, só revisando, se a gente tem uma mutação que dá origem, nossa, pessoa descabelada, né, Maria, se a gente tem uma mutação que não vai alterar o nosso aminoácido, a gente não vai ter problemas nenhum, ok? Porém, se nós tivermos uma mutação que vai dar origem a aminoácido diferente, vamos ter
problemas. Ok? Então,